Ela entrou em uma das concessionárias de carros mais caras da cidade, vestida com uniforme de limpeza. O vendedor riu na cara dela. Um erro que ele ia carregar pelo resto da vida. Posso ajudar? Márcio cruzou os braços e inclinou a cabeça. O sorriso era torto. Daqueles que não precisam de palavras para humilhar. Vera nem virou o rosto. Continuava de frente para o carro. Uma SUV preta, 0 km, o modelo mais caro da loja. As mãos dela, calejadas, deslizaram devagar pelo capô. Moça! A voz de Márcio subiu. Esse carro custa 480 mil reais. Ela desviou o olhar para ele. Com calma, quase com tédio. Eu sei. Márcio trocou um olhar com o colega do lado. Os dois mal conseguiram segurar o riso. Olha, eu entendo que é bonito, né? Todo mundo gosta de dar uma olhada. Deu 2 passos na direção dela, como quem vai tirar uma criança de perto de um enfeite de vitrine. Mas talvez a senhora queira ver outros modelos, mais acessíveis. Tem uma loja aqui perto que vende carros usados. Uma cliente que esperava o café na recepção levantou os olhos. Outro vendedor parou de digitar. Vera não se mexeu. Eu gostaria de fazer um test drive com esse. O silêncio durou 2 segundos. Depois, Márcio soltou uma risada curta, virou para o colega e disse, sem nem tentar baixar a voz. Escuta isso. O coração de toda a concessionária parou por um instante. E naquele instante, enquanto o riso de Márcio ainda flutuava no ar, alguma coisa passou pelos olhos de Vera. Não era raiva, não era vergonha, era reconhecimento. Ela já tinha visto aquela cena antes. Só que da outra vez tinha 16 anos, um balde de cloro na mão e o uniforme não era fantasia. Era tudo o que ela tinha. O cheiro do couro do carro chegou nela de um jeito diferente, forte, profundo, e a levou de volta. Márcio ainda ria, mas Vera já não estava mais totalmente ali. A mente dela tinha ido longe, muito longe, para um lugar que ele jamais ia conseguir imaginar. O que ela estava fazendo exatamente naquela loja, vestida daquele jeito sozinha, sem dizer mais uma palavra? O cheiro do couro. Sempre era o couro. Quando tinha 16 anos, a primeira coisa que aprendia toda manhã era que o cheiro de coisa boa não era para ela. Era para quem pagava. Ela só limpava. A concessionária onde Dona Helena trabalhava ficava na beira da estrada. Grande, com vidros, cheia de carros que valiam mais do que a vida inteira da família dela junta. A mãe dela limpava os banheiros. Vera ajudava nas férias. Um dia, um carro vermelho entrou na loja. Novo, brilhando. Vera largou o pano e ficou olhando. Um dia vou ter um igual, disse. Dona Helena não riu. Só pôs a mão no ombro da filha e falou baixinho. Então não para de estudar, filha. Nunca para. Vera não parou. Estudou à noite, trabalhou de dia, fez um curso de administração com o dinheiro que juntou, limpando 3 casas por semana. Anos depois, entrou como assistente administrativa em uma agência pequena. Aprendeu tudo, absorveu tudo. Enquanto os outros saíam para almoçar, ela ficava revisando contratos. Aos 32 anos, tinha o primeiro ponto, pequeno, mas dela. Mas crescer rápido tem um preço. Estevão foi o sócio dela nos primeiros anos. Carismático, bem relacionado, sabia falar com fornecedores e com bancos. Vera cuidava da operação, ele cuidava da imagem. Parecia que funcionava. Até o dia em que ela abriu o sistema e viu o que ele estava fazendo. Desvio, sistemático, silencioso, meses de lucro sugados por baixo do pano, conta por conta, nota por nota. E o pior, ele já tinha procurado um advogado para contestar a sociedade antes de ela descobrir. Você não tem como provar nada, disse ele frio, quando Vera o confrontou. E mesmo que prove, quando sair do tribunal, já vai ter perdido tudo. Ela ficou de pé na frente dele, sem falar. Por dentro sentia o chão sumir. Mas não caiu. Levou 2 anos.
2 anos de processo, de noites sem dormir, de meses fechando no vermelho. Mas ela provou, até o último centavo. Ficou com tudo e aprendeu a lição mais cara da vida. Nunca se sabe o que acontece dentro de um negócio quando o dono não está presente. Por isso começou a aparecer de surpresa, sem avisar, sem se identificar, às vezes de terno, às vezes com roupa comum. E naquele dia, naquela concessionária em específico, onde os relatórios de atendimento estavam estranhos havia 3 meses, ela tinha escolhido o uniforme de limpeza de propósito. Queria ver como os funcionários tratavam quem eles achavam que não tinha dinheiro. O barulho de um chaveiro caindo no balcão a trouxe de volta. Márcio continuava ali. O sorriso ainda estava no rosto dele. E ao lado, o gerente Osvaldo se aproximava com passo firme, como quem vem resolver um problema pequeno. Nenhum dos dois fazia a menor ideia de com quem estavam falando. Vera respirou fundo e voltou o olhar para o carro. Não estava ali só por causa de Márcio. Estava ali porque nos últimos 3 meses a filial tinha registrado uma queda de 22% nas vendas, clientes cancelando contratos sem explicação e 2 reclamações formais arquivadas sem resposta. Alguém estava afastando os compradores e ela precisava ver com os próprios olhos. O plano era simples: entrar, observar o atendimento, sentir o ambiente da concessionária, identificar o problema. Já tinha feito isso dezenas de vezes em outras filiais. Sempre funcionava. Só que dessa vez não tinha passado nem 5 minutos dentro da loja e já estava no meio de uma cena. Se afastou da SUV preta devagar e caminhou até uma vitrine lateral, onde estavam os modelos intermediários. Queria só observar, ver como os outros vendedores trabalhavam, se abordavam os clientes com respeito, se explicavam os preços com clareza. Mas a cada passo que dava, Márcio a seguia, a 1 metro de distância, como se ela fosse roubar alguma coisa. "Esse também é caro", disse, quando ela parou na frente de um sedã prateado. Ela ignorou. "E esse?", apontou o seguinte. "Todos aqui são caros." Uma senhora que estava experimentando sentar no banco de um carro próximo levantou o olhar, desconfortável. Vera notou. O desconforto não era só dela. Estava contaminando todo o ambiente. Era exatamente o que suspeitava. O problema não era o mercado, era o atendimento. Abriu a bolsa devagar e tirou o celular. Queria registrar alguma coisa, qualquer detalhe que pudesse usar depois. Mas antes de conseguir escrever uma palavra, Márcio deu um passo à frente. "Posso perguntar o que a senhora está fazendo?" "Anotando." Ela não olhou para ele. "Anotando o quê, exatamente?" Ela finalmente virou o rosto. "O número de série do veículo." "Me interessei." Márcio cruzou os braços. A paciência tinha acabado. "Olha, vou ser direto porque não quero perder o seu tempo nem o meu. Esta é uma loja de alto padrão. Temos um perfil de cliente. E sem querer ofender, a senhora não parece..." Deixou a frase no ar. Mas todo mundo na loja entendeu. O sangue subiu ao rosto de Vera, não de vergonha, de raiva, mas ela engoliu, por enquanto. Osvaldo apareceu pelo corredor lateral com aquele ar de quem chega fingindo ser neutro, mas já escolheu o lado dele, terno escuro, gravata frouxa, expressão de gerente que quer parecer razoável enquanto faz algo errado. "Posso ajudar?", disse, olhando mais para Márcio do que para ela. "Sim." Vera se virou para ele diretamente. "Gostaria de agendar um test drive na SUV preta ali, a de luxo." Osvaldo olhou para o carro, olhou para ela, olhou para o uniforme. "Infelizmente, esse modelo específico está reservado para um cliente que confirma hoje. Então pode ser amanhã. A agenda está bem cheia esta semana." "Semana que vem." Osvaldo esboçou um sorriso que não chegou aos olhos. "Nós entramos em contato quando tiver um horário disponível. Seu telefone?" Ela sabia exatamente o que aquilo significava. Ninguém ia ligar. Era um jeito educado de dizer:
Vai embora. Pode anotar, disse o número devagar, sílaba por sílaba. Osvaldo fingiu anotar no celular. Márcio olhava para o teto. Perfeito, disse o gerente. Avisamos. Vera ficou parada 2 segundos. Olhou para a SUV. Olhou para Osvaldo. Olhou para Márcio. Depois deu a volta e caminhou até a saída. Não porque tivesse desistido, mas porque precisava pensar. Lá fora, o sol batia forte no estacionamento. Parou na sombra de uma coluna, encostou as costas no concreto e ficou olhando para o nada por um momento. E então veio a dúvida. Não era a primeira vez. Toda vez que se fantasiava daquele jeito, em algum momento a mesma voz aparecia dentro dela. Baixinha, insistente, cansada. E se você está exagerando? E se é só um vendedor ruim e não um problema sistêmico? Você vai expor um funcionário, armar um escândalo e no final descobrir que era só falta de educação? Vera conhecia aquela voz. Tinha a cara de Estevão, da época em que ele dizia que ela estava sendo dramática, paranoica, emocionada demais para tocar um negócio. Ela tinha acreditado por um tempo, tinha recuado, tinha esperado. E enquanto esperava, ele continuava desviando dinheiro. Mas dessa vez era diferente, não era? Dessa vez ela não tinha prova nenhuma. Tinha uma suspeita, tinha relatórios estranhos, tinha instinto. Instinto não era suficiente para demitir ninguém. Não era suficiente para armar confusão dentro de uma loja cheia de clientes. Olhou para as próprias mãos. O pano de limpeza ainda estava dobrado dentro da bolsa. Tinha colocado ali de propósito, como parte da fantasia. Mas agora parecia pesar mais do que devia. Quantas vezes ela tinha segurado um pano daqueles, quando era jovem, sonhando com algo que todos ao redor diziam que não era para ela? E agora? Agora que tinha chegado, agora que tinha construído tudo do zero, aguentado traição, processo, noites sem dormir, ia deixar 2 funcionários arrogantes fazerem duvidar do próprio julgamento? Respirou fundo. Não ia fazer isso, mas também não podia agir por impulso. Precisava de alguma coisa concreta, uma prova, uma testemunha, algo que transformasse o que estava sentindo em algo que pudesse usar. E foi exatamente naquele momento que levantou os olhos e viu, através do vidro da concessionária, Márcio inclinado sobre uma mesa, empurrando um papel para um senhor de cabelos grisalhos que parecia confuso, nervoso, tentando ler o contrato com dificuldade. E Márcio falando rápido, rindo, apontando para o papel. Vera ficou imóvel. Aquilo não era descuido, aquilo era outra coisa. Tirou o celular do bolso e ligou. Silvia, preciso de você aqui, agora. Vera continuou olhando através do vidro por alguns segundos. Depois, guardou o celular no bolso e entrou de novo. Não era impulsividade, era decisão. Se Márcio estava fazendo o que ela achava que estava fazendo com aquele senhor, precisava ficar perto, precisava ouvir. E se precisasse intervir antes de Silvia chegar, faria. A porta de vidro se abriu com uma leve lufada de ar-condicionado. Ninguém a recebeu. 2 vendedores conversavam na esquina. Uma recepcionista digitava sem levantar os olhos. Era como se ela tivesse se tornado invisível assim que saiu. Caminhou devagar até o centro da loja, fingindo examinar um folheto numa mesa de apoio. Márcio estava a uns 8 metros, de costas para ela, ainda falando com o senhor de cabelos grilhalvos, que segurava o papel com as 2 mãos e balançava a cabeça num ritmo lento, de quem não entendeu, mas não quer parecer que não entendeu. O senhor assina aqui e aqui, disse Márcio apontando com a caneta. Esse preço já tem o desconto aplicado. É o melhor que posso fazer. O senhor ajustou os óculos. Mas o anúncio dizia outro preço. O anúncio é o preço de lista. Este já é o preço negociado. O senhor está na frente dos outros. Vera apertou a mandíbula. Conhecia aquele roteiro. Era o tipo de conversa que aparecia nos processos.
Estava prestes a dar um passo na direção dos dois quando ouviu a voz de Márcio mudar de tom. Ele tinha girado levemente o corpo e a tinha visto voltar. O sorriso voltou. Olha só, falou alto. Alto o bastante para todos na loja ouvirem. Voltou. Um dos vendedores da esquina levantou a cabeça. Achei que a gente tinha entrado num acordo, continuou Márcio, dando alguns passos na direção dela. Mas tudo bem, cada um tem seu ritmo para entender as coisas. O outro vendedor, um rapaz mais novo de camisa branca, levantou da cadeira e ficou de pé, só observando, com um sorriso no canto da boca. Vera ficou parada, manteve o rosto neutro. Esqueci uma coisa aqui dentro. Que coisa? Márcio olhou ao redor com exagero. Balde? Vassoura? A recepcionista baixou os olhos para a tela, mas o sorriso escapou. Uma mulher que esperava sentada com um menino pequeno no colo olhou para a cena com aquela expressão incômoda de quem não sabe se fica ou se vai. Vera respirou. Se conteve. Posso falar com o gerente, por favor? Já falou com ele, disse Márcio. Ele te deu uma resposta. A gente entra em contato. Quero falar pessoalmente. Márcio se virou para o colega de camisa branca, Jairo, e mexeu a cabeça de um lado para o outro num gesto que dizia, olha isso! Jairo desviou o olhar, fingindo que não estava sorrindo, mas estava. Osvaldo reapareceu pelo corredor lateral, como se tivessem chamado ele por telepatia. Parou a uns 3 metros, braços cruzados. Algum problema? Sim. Vera se virou para ele. Fui mal atendida desde que cheguei. Osvaldo olhou para Márcio. Márcio abriu as mãos com expressão de inocência. Tentei ajudar da melhor maneira possível, disse Márcio, dessa vez com um tom quase condescendente. Mas a senhora parece ter uma ideia do que quer que não corresponde ao que se pode oferecer aqui. O que se pode oferecer? A voz de Vera ficou mais firme. Ou o que o senhor acha que eu posso pagar? Silêncio. Jairo parou de fingir que não estava ouvindo. O senhor de cabelos grisalhos, seu Firmínio, tinha abaixado o papel e observava a cena com os olhos bem abertos. A mulher da recepção tinha parado de digitar. Por um momento, toda a loja ficou suspensa. E foi nesse momento que Vera decidiu falar. Entrei nesta concessionária com interesse real em um veículo. Fui abordada com insinuações sobre minha condição financeira. Recebi informação falsa sobre disponibilidade de test drive. E agora me tratam como se estar aqui dentro fosse um absurdo. Falou devagar, com clareza. Isso não é atendimento, é discriminação. Jairo desviou o olhar. A recepcionista ficou muito quieta. Márcio ficou sério uns 2 segundos. Osvaldo abriu a boca, e por um breve momento pareceu que ia funcionar, que a palavra discriminação ia pesar o suficiente para fazê-los recuar. Mas então Márcio baixou os olhos e viu. A bolsa de Vera estava meio aberta, e dentro, dobrado mas visível, estava o pano de limpeza. O rosto dele mudou. Primeiro foi só um olhar, depois o canto da boca se ergueu devagar. Devagar, até se transformar naquele sorriso largo, cheio de dentes, daqueles que machucam mesmo antes de vir acompanhados de palavras. Que discriminação, pessoal! Abriu os braços para a sala, como se estivesse se apresentando num palco. A moça chegou aqui com um pano de limpeza na bolsa e quer fazer test drive num carro de $500 mil. Jairo não se aguentou. Soltou uma risada curta e virou o rosto. A recepcionista cobriu a boca com a mão. Um casal que tinha entrado havia pouco tempo olhou para a cena e cochichou entre si. Seu Firmínio ficou imóvel, o papel ainda nas mãos, os olhos indo de um lado para o outro sem entender direito o que estava acontecendo, mas sentindo que era feio. Vera fechou a bolsa. Devagar. As mãos firmes. Mas Márcio não parou. Não estou dizendo que trabalhar de faxineira é desonra, não, continuou, agora com um tom de quem finge ser razoável enquanto cutuca.
Mas tem hora que a gente tem que ser realista, né? Cada um no seu lugar, cada um com o que pode. Osvaldo não disse nada. Ficou parado, assentindo em silêncio. A faxineira não compra, disse Márcio, baixinho dessa vez, quase para ela. A faxineira limpa. A sala não explodiu em gargalhadas. Foi pior. Foi aquele silêncio pesado de quando todos ouviram, todos entenderam e ninguém fez nada. Jairo olhou para o chão. A mulher com o menino no colo se levantou e caminhou até a saída sem dizer uma palavra. Vera ficou parada 3 segundos. 4, 5. Não tinha resposta. Não tinha como responder. Não naquele momento. Não daquele jeito. Deu a volta. Caminhou até a saída com passo lento, medido. A cabeça erguida. Os ombros para trás. A porta de vidro se abriu. O calor da rua bateu de frente. E atrás dela, dentro da concessionária, a voz de Márcio ainda ecoava entre os carros brilhantes, o ar-condicionado e o silêncio covarde de quem olhou e não fez nada. O carro dela estava no fundo do estacionamento. Um Civic Prata 2018, amassado no para-choque traseiro com um adesivo desgastado de uma borracharia colado no vidro. Ela usava nas visitas disfarçadas de propósito. Nada que chamasse atenção. Nada que revelasse quem era. Vera entrou, fechou a porta e ficou parada. As mãos no volante, o motor desligado. O sol batia no para-brisa e esquentava o interior do carro até deixar quase sufocante. Não ligou o ar. Não pegou o celular. Não fez nada. Só ficou ali. A voz de Márcio continuava passando pela cabeça dela em loop. Não porque tivesse doído. Tinha doído sim, mas não era isso. Era porque conhecia aquela voz. Era a mesma voz de sempre. A mesma que dizia que ela não pertencia, que estava fora de lugar, que estava sonhando alto demais para alguém como ela. Tinha ouvido aquela voz tantas vezes que sabia o efeito que causava. Entrava pelo ouvido, descia para o peito e ficava ali, pesada, até a pessoa começar a acreditar. E por um segundo, só um segundo, sentiu o impulso de ligar o carro e ir embora. Engolir, esquecer, mandar um e-mail para o RH na segunda, deixar o processo seguir o curso formal, sem confronto, sem exposição. Fechou os olhos. E então veio o rosto de Dona Helena, não de maneira dramática. Veio como sempre vinha, simples, calada, com aquele olhar que a mãe dela tinha quando queria dizer alguma coisa sem usar palavras. Vera tinha uma foto dela no celular. Uma foto do aniversário de 70, onde Dona Helena aparecia sorrindo com um pedaço de bolo na mão e o avental ainda amarrado na cintura, porque tinha insistido em ajudar na cozinha, mesmo no próprio aniversário. Uma mulher que nunca parou de trabalhar, que nunca reclamou, que nunca pediu nada a ninguém, e que um dia pôs a mão no ombro de uma garota de 16 anos, olhando para um carro vermelho e disse: "Não para de estudar, filha. Nunca para." Vera abriu os olhos. Não ia embora. Mas também não ia entrar naquela concessionária de novo sem ter alguma coisa concreta nas mãos. Raiva não bastava. Dignidade ferida não bastava. Precisava de uma prova. E tinha visto com os próprios olhos Márcio empurrando um contrato goela abaixo de um senhor de idade que mal conseguia ler o que estava assinando. Aquilo não era descuido no atendimento, aquilo era golpe. Desbloqueou o celular e abriu o aplicativo interno da empresa. Consultou os dados da filial, relatório de vendas do último trimestre, contratos cancelados, reclamações arquivadas. O padrão estava ali, ela só não tinha querido ver tão rápido porque precisava ter certeza. 3 contratos com preços acima da tabela registrada. 2 clientes que pediram reembolso por cobrança indevida. E 5 avaliações de atendimento com nota abaixo de 2, todas nos últimos 60 dias. Tudo apontava para o mesmo setor, a mesma equipe de vendas. Ligou. "Silvia, já chego, 5 minutos. Traga o acesso ao sistema de câmeras da filial e o histórico de contratos do mês passado." Uma pausa curta.
Você viu alguma coisa? Vi o suficiente. Vera olhou pela janela do carro para a entrada da concessionária. Tem um senhor ali dentro. Cabelos grisalhos, óculos, terno bege, estavam em cima dele com um papel quando eu saí. Entendi. Silvia. A voz dela ficou mais baixa. Entra pela entrada lateral. Não quero que te vejam comigo ainda. Desligou. Ficou olhando para a concessionária mais alguns segundos. As portas de vidro, os carros lá dentro, brilhando sob a luz artificial. Márcio, que dava para ver de longe, rindo de novo, de volta ao balcão, como se nada tivesse acontecido, como se ela tivesse ido embora para sempre. Vera respirou fundo, soltou o ar devagar. Depois, tirou o pano de limpeza da bolsa, dobrou com cuidado e colocou no banco de trás. Não ia precisar mais. Silvia apareceu pela entrada lateral exatamente 4 minutos depois. Vera a viu atravessar o estacionamento com passo rápido, bolsa no ombro, cabelo preso, os olhos já escaneando o ambiente antes de chegar. Ela era assim, sempre lendo a sala antes de entrar. Se encontraram na sombra do pilar lateral, longe das câmeras externas. Me conta, disse Silvia, sem cumprimento, sem pausa. Vera contou. Tudo. Márcio, Osvaldo, o pano de limpeza, a frase. Silvia ouviu sem interromper, com aquela expressão de quem está catalogando cada detalhe na cabeça. Quando Vera terminou, Silvia ficou em silêncio 2 segundos. Trabalhei nesta filial 2 anos, disse. Márcio faz isso desde que chegou. Ele escolhe quem parece vulnerável e empurra o contrato. Já vi ele fazer com senhoras mais velhas, com casais jovens comprando o primeiro carro, com gente que entrava sem saber direito o que queria. Fez uma pausa. Mas nunca pensei que fosse tão estúpido a ponto de fazer com você, estando você aí fora. Ele não sabia quem eu era. Exatamente. Silvia abriu a bolsa e tirou o notebook. E por isso, hoje vai ser diferente. Tinha acesso ao sistema interno. Credencial ativa, porque Vera nunca tinha revogado depois que Silvia mudou de posto. Um detalhe administrativo que agora valia ouro. Deixa eu te mostrar uma coisa. A tela mostrou o histórico de contratos da filial. Silvia foi direto para o mês anterior. Filtrou por vendedor. O nome de Márcio apareceu com 17 operações fechadas. Olha este. Clicou num contrato. Cliente de 68 anos. Comprou um sedã. O preço registrado no sistema é R$43 mil. O preço que o cliente pagou, segundo o extrato bancário que mandou na reclamação, foi R$48 mil. Vera olhou para a tela. R$5 mil de diferença. Num contrato. Silvia deslizou a tela. Aqui tem mais 2 com um padrão parecido. Preços diferentes no sistema e no comprovante do cliente. Sempre clientes mais velhos, sempre à vista. O estômago de Vera revirou. Não era só arrogância, era um esquema. Quanto tempo isso está acontecendo? Pelo que consigo ver aqui, pelo menos 5 meses. Silvia fechou o notebook. E Osvaldo sabe. Tem que saber. A comissão dele subiu no mesmo período. Vera ficou parada um momento processando. 5 meses. Clientes enganados, dinheiro desviado. Na loja dela, com o nome dela na fachada. Preciso da gravação de hoje. Já pedi acesso remoto às câmeras internas. Chega em 2 minutos no meu celular. Silvia olhou através do vidro. O senhor ainda está aí dentro? Vera seguiu o olhar dela. Seu Firmínio continuava sentado na mesa, o papel na mão, Márcio ao lado, caneta estendida. Ainda não assinou. Então ainda temos tempo. O celular de Silvia vibrou. Ela abriu o aplicativo, digitou a credencial e a tela se dividiu em 4 ângulos de câmera interna da concessionária. Dava para ver tudo. O balcão da recepção, o corredor lateral, a área de negociação onde Márcio estava sentado com seu Firmínio, sem áudio, mas com imagem clara. Está gravando desde que entrei? Desde sempre. As câmeras de segurança gravam contínuo. Só preciso
extrair o trecho. Silvia começou a selecionar o intervalo de tempo. Vou pegar desde a sua entrada até agora. Vai estar tudo. A abordagem, os comentários, o pano de limpeza, tudo. Era a prova visual. O que faltava era o contrato. Se seu Firmínio assinar agora, temos o documento com o preço adulterado. Mas aí já enganaram ele. Não necessariamente. Vera pensou rápido. Se a gente conseguir falar com ele antes de sair daqui, a gente cancela o contrato hoje mesmo, mas tem que ser antes de ele ir embora. Silvia já estava digitando no notebook. Estou imprimindo o espelho do contrato padrão deste modelo, com o preço correto da tabela. Quando Márcio apresentar o dele, a gente tem a comparação. Ele tem que assinar primeiro, com o preço errado. As duas se olharam. Era arriscado. Deixar um senhor de idade assinar um contrato com um problema de propósito, mesmo que fosse por alguns minutos, mesmo que soubessem que ia ser cancelado, não era confortável. Mas sem o documento assinado com o preço adulterado, era a palavra delas contra a de Márcio. Você consegue entrar e ficar perto sem ele te reconhecer? Perguntou Vera. Silvia arrumou o cabelo. Faz 2 anos que saí desta filial. Márcio me viu umas 3 vezes na vida, e Osvaldo nem sabe direito meu nome. Fechou o notebook. Entro como cliente. Fico na área de espera. Vigio. Se ele fechar o contrato, me avisa. Eu entro atrás. E se ele descobrir quem você é? Já me viu com uniforme de limpeza. Vera abriu o porta-malas do Civic e tirou uma sacola. Dentro tinha um blazer cinza, uma calça preta e uns sapatos sociais. A troca de roupa que sempre levava nessas visitas. Agora vai me ver de outro jeito. Silvia sorriu pela primeira vez desde que chegou. Vera já estava se trocando entre a porta do carro e o porta-malas. Rápida, sem cerimônia. Blazer, calça, sapatos. O cabelo solto, que antes estava preso com um simples elástico, caiu sobre os ombros. Guardou o uniforme dobrado dentro da sacola, colocou no banco de trás e fechou o carro. Silvia olhou para ela de cima a baixo. Pronta. Caminharam até a entrada da concessionária lado a lado. Na porta, Silvia foi na frente. Vera ficou no estacionamento esperando. 30 segundos. 1 minuto. O celular vibrou. Mensagem de Silvia. Assinou. Márcio pegou o papel e levou para o balcão. Osvaldo foi com ele. Vera olhou para a concessionária. Seu Firmínio estava sentado, aliviado, com a expressão de quem acabou de fechar um negócio e ainda não sabe que foi enganado. Guardou o celular no bolso, ajeitou o blazer e caminhou até a porta de vidro. Dessa vez, não entrava para observar. Dessa vez, entrava para terminar. A porta de vidro se abriu. O ar-condicionado bateu no rosto. Dessa vez, ninguém ignorou a entrada dela. 2 vendedores levantaram os olhos. A recepcionista endireitou a postura. O ambiente mudou num segundo, daquela forma sutil que acontece quando alguém entra numa sala e todos percebem, sem saber explicar por quê, que aquela pessoa importa. Vera caminhou direto para a área de espera. Sentou ao lado de Silvia sem olhar para ela. As duas ficaram lado a lado, como 2 desconhecidas esperando atendimento. O contrato está no balcão, sussurrou Silvia, olhando para o celular. Osvaldo está revisando. Márcio foi buscar água para seu Firmínio. Tem o espelho da tabela impresso? Aqui. Silvia abriu a bolsa discretamente. O papel estava dobrado no meio de uma revista. Preço correto, R$41.200. O contrato que seu Firmínio assinou, R$46.800. R$5.600 de diferença. Vera olhou para seu Firmínio. O senhor estava sentado na mesa de negociação, mexendo no celular com os 2 dedos indicadores, devagar, com aquela forma paciente de quem tem todo o tempo do mundo e não sabe que acabou de perder quase R$6.000. Preciso falar com ele antes que saia com esse papel. Vai se identificar agora? Ainda não. Primeiro falo com ele, explico o que aconteceu. Peço para ele ficar. Vera fez uma pausa.
Depois chamo Osvaldo. Sílvia assentiu. E a gravação? Já está salva? 3 trechos: a abordagem, os comentários e o momento em que Márcio fala a frase. Passou o celular rapidamente para Vera, que viu os clipes em miniatura na tela. Imagem clara, sem áudio, mas com um texto que a própria Sílvia tinha adicionado, descrevendo o contexto. E tenho 40 minutos mais de gravação contínua do setor de vendas, cobrindo o atendimento ao seu Firmínio. Era suficiente. Era mais que suficiente. Vera ia se levantar quando o celular de Sílvia vibrou com uma notificação do sistema interno. Sílvia olhou para a tela. O rosto ficou tenso. "O que foi?" perguntou Vera em voz baixa. Osvaldo acabou de registrar o fechamento no sistema. Sílvia girou o celular discretamente. Adiantou o registro. "Normalmente só fazem depois que o cliente sai. Ele fez agora." As duas entenderam ao mesmo tempo. Alguém tinha avisado. Ou Osvaldo estava com pressa de sumir com o rastro antes que alguma coisa acontecesse. De qualquer jeito, o tempo tinha encurtado. "Ele vai tentar fechar a loja mais cedo", disse Vera. "Ou mandar seu Firmínio embora rápido com o contrato na mão." As duas olharam para o relógio na parede da concessionária. 4h42. A loja fechava oficialmente às 6. Mas Osvaldo tinha autonomia como gerente para encerrar o expediente antes se o movimento estivesse fraco. Vera se levantou, caminhou até a mesa de seu Firmínio com passo firme, sem correr. Chegou pelo lado, pegou a cadeira na frente do senhor e sentou antes que ele percebesse o que estava acontecendo. "Boa tarde, seu Firmínio." Ele olhou para ela surpreso. "Boa tarde. A senhora me conhece?" "Não. Mas vi o senhor assinar um documento há pouco e precisei falar com o senhor." Abaixou a voz. "O carro que o senhor comprou? Qual foi o preço acertado?" O senhor franziu a testa. 46.800. O rapaz disse que era com desconto. O preço de tabela desse veículo é 41.200. Colocou o papel de Sílvia sobre a mesa discretamente. "O senhor pagou quase 6.000 reais a mais." Seu Firmínio ficou olhando para o papel, depois para o carro, depois para ela. "Mas já assinei. O contrato pode ser cancelado, hoje mesmo. Mas o senhor precisa ficar aqui mais um pouco." Foi nesse momento que Márcio voltou com o copo de água. Parou no meio do caminho ao ver Vera sentada na frente do cliente. O copo ficou suspenso no ar 1 segundo. "O que está acontecendo aqui?" Vera não respondeu. Olhou para seu Firmínio. "O senhor quer cancelar esse contrato?" O senhor tirou os óculos, limpou na ponta da camisa, colocou de novo e olhou para o papel uma última vez. "Quero." Márcio deu 2 passos rápidos em direção à mesa. Espera. Não tem nada para cancelar. O contrato está fechado. Já fizeram o registro. Pelo seu gerente. Rápido demais." Vera se levantou devagar. Rápido demais para ser normal. Osvaldo apareceu no corredor lateral. Viu a cena. Parou. Os dois se olharam. E Vera olhou para Sílvia, que estava de pé na área de espera, notebook aberto, celular na mão, câmeras gravando. Tudo no lugar. "Osvaldo", disse Vera com a voz calma de quem está prestes a abrir uma porta que não dá para fechar de novo. "Pode chamar todo mundo para a loja principal, por favor?" Osvaldo não chamou ninguém. Ficou no corredor 3 segundos, com aquela expressão de gerente que ainda acredita que pode controlar a situação. Depois deu 2 passos à frente, cruzou os braços e, quando abriu a boca, a voz saiu firme, calculada. "Olha, não sei quem a senhora é, mas o que está acontecendo aqui é uma invasão à privacidade de um processo comercial legítimo. O contrato foi assinado com o consentimento do cliente, tudo dentro da lei. O cliente não sabia o preço real do veículo. O cliente foi informado de todos os termos." Osvaldo se virou para seu Firmínio com um sorriso ensaiado. "Seu Firmínio, o senhor foi bem atendido, não foi? Assinou com clareza?" O senhor abriu a boca. Fechou. Olhou para Vera. Olhou para o papel na mesa. Márcio aproveitou o silêncio.
Olha que situação, disse, agora com a voz alta o bastante para toda a loja ouvir. 2 vendedores tinham parado. A recepcionista estava de pé. A mesma moça que entrou aqui há pouco com um pano de limpeza na bolsa voltou de roupa trocada, tentando cancelar o contrato de um cliente que assinou por livre vontade. Fez uma pausa dramática. Olhou ao redor como quem espera aplausos. Não sei o que a senhora quer aqui, mas isso tem cheiro de golpe. Jairo, o vendedor mais novo, ficou tenso. A recepcionista desviou o olhar. Golpe! Vera repetiu a palavra com calma, quase com curiosidade. Golpe, confirmou Márcio. E se a senhora não sair agora, eu chamo a polícia. Pode chamar. A resposta foi tão tranquila que Márcio piscou. Por um segundo, o sorriso vacilou, mas se recuperou rápido, virou para Osvaldo com um olhar de cumplicidade e abriu as mãos como quem diz, vê com que tipo de gente a gente tem que lidar. Osvaldo assentiu, pegou o celular. Vou chamar o segurança para acompanhar a senhora até a saída. Excelente. Vera não se mexeu. Enquanto ele chega, me permite fazer uma pergunta? Osvaldo parou. Você sabe o nome da empresa dona desta filial? O gerente franziu a testa. Organização Alvorada. Alvorada. Deixou a palavra no ar. Sobrenome da fundadora. Márcio bufou. E o que isso tem a ver com tudo? Vera se virou para toda a loja. Tem tudo a ver. Silvia já estava caminhando para o centro da loja com o notebook aberto e o celular na mão. Vera foi direto ao ponto. Este é o contrato que seu Firmínio assinou hoje. Pegou o documento sobre a mesa e levantou-o para que todos vissem. Preço registrado, R$ 46.800. Colocou o papel da tabela ao lado. Preço real de tabela deste veículo, segundo o sistema oficial do grupo, R$ 41.200. Silêncio. R$ 5.600 de diferença, embolsados fora do sistema, sem nota fiscal, sem registro. Márcio deu um passo à frente. A voz voltou com força. Isso é mentira. Esse papel pode ter sido feito por ela, agora, aqui. Quem garante que é um documento oficial? O sistema garante. Silvia girou o notebook para a sala. Na tela, o painel interno do grupo, com credencial ativa, mostrava o espelho do contrato padrão com o preço correto, data de emissão, selo digital. Credencial administrativa ativa, acesso autorizado pela direção do grupo. Márcio olhou para a tela. Olhou para Osvaldo. O gerente estava muito calado. Isso não prova nada contra mim, disse Márcio mais devagar agora. Erro de sistema acontece. Pode ter sido digitado errado. 3 vezes? Vera abriu o notebook na frente dele. Este é o histórico de contratos fechados por você nos últimos 5 meses. Filtrado por perfil de cliente. Todos os contratos com preço acima da tabela têm uma coisa em comum. Fez uma pausa. Clientes acima de 60 anos. Pagamento à vista. Sem acompanhante. Jairo deu um passo para trás, como se quisesse criar distância física de Márcio. Não sei do que a senhora está falando, disse Márcio, mas a voz tinha mudado. Tinha perdido o brilho. Essa é uma acusação absurda, e eu tenho direito... Seu Firmínio... O senhor de cabelos grisalhos levantou os olhos. O senhor veio sozinho hoje? Vim, engoliu em seco. Minha filha queria vir, mas eu disse que sabia me virar. O senhor tem o comprovante do preço que pagou? Meteu a mão no bolso do paletó e tirou o celular. Demorou um pouco, foi abrindo com os 2 dedos, mas encontrou. Girou a tela para Vera. Transferência bancária. Data de hoje. Valor: R$ 46.800. Vera mostrou para a sala. Osvaldo abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. E foi aí que Márcio realmente se quebrou. Olha! Levantou a mão, a voz falhando levemente no início da frase. Olha, pode ter havido um erro na hora do registro, essas coisas acontecem, posso verificar. Posso mostrar mais uma coisa? Falou Silvia, sem esperar resposta.
Abriu o aplicativo de câmeras no celular e projetou no notebook. A gravação da tarde começou a rodar na tela. Imagem interna da concessionária. Ângulo do setor de vendas. Márcio e seu Firmínio na mesa. O papel sendo empurrado. A caneta estendida antes de o senhor terminar de ler. Ninguém disse nada por uns 10 segundos. Um dos vendedores mais jovens se afastou do grupo e foi encostar na parede do fundo com os braços cruzados, olhando para o chão. A recepcionista tinha a mão na boca. Osvaldo tinha ficado do tamanho que uma pessoa fica quando percebe que já não tem saída, mas ainda não consegue aceitar. E Márcio, pela primeira vez, desde que Vera tinha entrado naquela concessionária, já não tinha mais nada para dizer. O silêncio durou uns 5 segundos. Depois começou o murmúrio. Jairo se virou para o colega do lado e disse alguma coisa em voz baixa, cobrindo a boca com a mão. O colega mexeu a cabeça devagar, com aquela expressão de quem sabia de algo há tempo, e ficou calado por medo. A recepcionista, uma moça jovem de cabelo liso e crachá torto, saiu devagar de trás do balcão e foi se aproximando do centro da loja, como se precisasse ver melhor o que estava acontecendo. Olhava para o notebook com a gravação rodando, depois para Márcio, depois de volta para o notebook. Seu Firmínio estava de pé agora, tinha dobrado o contrato e colocado no bolso do paletó. Não ia assinar mais nada, estava claro no rosto dele. Uma senhora que tinha chegado para buscar um carro na área de entrega e tinha ficado perto da porta desde o começo da confusão, deu um passo à frente. Eu passei por isso, disse para ninguém em particular. A voz era baixa, mas a loja estava calada o suficiente para todos ouvirem. Há 3 meses, achei que tinha sido erro meu. Todas as cabeças se viraram para ela. Me cobraram um preço diferente do anúncio. Reclamei. Disseram que eu tinha entendido errado. Acabei pagando. Jairo fechou os olhos um segundo. Quando abriu, tinha o rosto avermelhado. Osvaldo deu um passo na direção da senhora. Dona Maribel, esse caso foi esclarecido. Não foi. Ela encarou ele. Vocês arquivaram minha reclamação sem resposta. O murmúrio cresceu. O vendedor mais jovem, que tinha encostado na parede do fundo, se afastou da parede e foi se posicionando do lado oposto a Osvaldo, num movimento pequeno, mas que todos notaram. Estava escolhendo o lado dele. E não era o lado do gerente. Márcio ainda estava parado no meio da loja, mas já não era a mesma postura. Os ombros tinham caído, o queixo já não estava erguido, parecia menor, não de tamanho, de presença. Tentou uma última vez. Quero um advogado antes de responder qualquer. Não estão te interrogando, disse Vera. Ainda. Ele fechou a boca. E foi então que o segurança da loja entrou pela porta lateral. Um homem alto, de camisa preta, a quem Osvaldo tinha chamado no começo para tirar Vera da loja. Parou, leu o ambiente, olhou para Osvaldo, olhou para Vera, e então o rosto dele mudou. Deu um passo à frente, olhou para Vera de cima a baixo e falou com uma voz grave que cortou a loja. Dona Vera. Toda a concessionária parou. O nome dela na boca do segurança caiu na loja como uma pedra jogada na água parada. As ondas foram rápidas. A recepcionista arregalou os olhos. Jairo soltou um "nossa", quase inaudível. Dona Maribel olhou para Vera com uma expressão que misturava confusão com algo que parecia esperança. O vendedor, encostado na parede do fundo, se endireitou. Márcio ficou imóvel. Ramiro, disse Vera para o segurança. Como vai? Bem, dona Vera. Ele ficou sem saber muito onde pôr as mãos. Não sabia que a senhora estava aqui. Ninguém me avisou. Não era para avisarem. Ela olhou para a sala. Era para ver como as coisas funcionam quando eu não estou. Osvaldo abriu a boca. Fechou. Uma veia fina apareceu na têmpora esquerda dele. A senhora é... Começou com a voz rouca. Vera Santos. Falou com calma. Com aquela calma de quem não precisa de volume para ser ouvida. Fundadora e proprietária da organização Alvorada. Esta filial.
e outras 6 no estado. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros silêncios daquela tarde. Este era mais pesado, mais definitivo. Márcio recuou 2 passos em direção ao corredor lateral. Um movimento pequeno, instintivo, de quem está procurando uma saída sem parecer que está fugindo. Ramiro se deslocou 2 passos para o mesmo lado, sem pressa, sem drama. Simplesmente bloqueou o caminho. Márcio! A voz de Ramiro era tranquila. Fica aí. Márcio parou. Olhou para Ramiro. Olhou para Vera. Olhou para Osvaldo como se esperasse que o gerente fizesse alguma coisa, dissesse alguma coisa, salvasse alguma coisa. Osvaldo não fez nada. Vou explicar, disse Márcio. A voz tinha perdido todo o brilho do início da tarde. Estava crua agora, sem casca. Isso foi um erro. Posso devolver a diferença para seu Firmínio agora mesmo do meu bolso, sem precisar de nenhum processo. Pode devolver, concordou Vera. Vai devolver com correção, para ele e para todos os outros clientes identificados nos relatórios. Fez uma pausa. Mas isso não muda o que aconteceu aqui. Virou-se para Osvaldo. Você sabia? Não era uma pergunta. Era uma afirmação. E o fato de ele não negar na hora confirmou o que ela já sabia. Você sabia e ficou calado porque estava recebendo parte. Olhou para a sala. Os 2 estão demitidos. Por justa causa. O RH vai receber a documentação hoje mesmo. Seu Firmínio vai receber a devolução completa com correção dos valores. E Dona Maribel? Virou-se para a senhora perto da porta. A senhora pode deixar seus dados com Sílvia. Também vamos resolver o seu caso. Dona Maribel assentiu com os olhos marejados. Márcio ia falar. Abriu a boca, mas o que saiu não foi nenhuma palavra. Foi só ar. Porque já não tinha mais nada para dizer. Não tinha argumento, não tinha recurso, não tinha rota de fuga. Tudo o que tinha construído naquela loja, a autoridade, o sorriso, o poder de decidir quem entrava e quem saía, quem merecia atenção e quem não, tinha desmoronado em 40 minutos. Osvaldo saiu pelo corredor lateral com a cabeça baixa e sem olhar para trás. Márcio ficou parado no meio da loja mais alguns segundos. Depois, pegou o crachá do bolso, colocou em cima do balcão e foi embora. Vera não olhou para a saída. Virou-se para seu Firmínio, que ainda estava de pé com o contrato dobrado no bolso. Pode rasgar esse papel, seu Firmínio. O senhor tirou o contrato do bolso. Olhou para ele, depois rasgou ao meio, devagar, com aquela expressão de quem recuperou alguma coisa que nem sabia que tinha perdido. Vera respirou fundo. A loja estava em silêncio. Os carros continuavam ali, brilhando sob a luz branca. O ar-condicionado continuava soprando, tudo igual a antes. Mas não era igual. Sílvia chegou ao lado dela sem fazer barulho. Não disse nada por um momento. Ficou ali, ombro a ombro, olhando para a loja que tinha voltado a respirar de outro jeito. Jairo estava sentado numa cadeira, com os cotovelos nos joelhos e a cabeça entre as mãos, processando. A recepcionista tinha voltado para o balcão, mas não estava digitando. Só olhava para a frente. Ramiro ficou perto da entrada discreto, como sempre. Deu certo, disse Sílvia em voz baixa. Deu. Vera não comemorou. Só confirmou. Seu Firmínio se aproximou com passos curtos, o paletó levemente amassado, os pedaços do contrato ainda na mão. Estendeu a mão para Vera. Ela apertou. Obrigado, disse ele. A voz estava rouca. Minha filha vai ficar sabendo que me enganaram e vai me dar um sermão por ter vindo sozinho. Vera esboçou um pequeno sorriso. O senhor pode dizer que resolveu sozinho, porque foi o senhor que ficou, quando muita gente teria ido embora. O senhor assentiu com aquela dignidade calada de quem foi sacudido, mas não caiu. Ela deixou os dados dele com Sílvia, fez o mesmo com Dona Maribel e depois caminhou devagar até a saída. Sem pressa, sem olhar para o balcão onde ainda estava o crachá de Márcio. A porta de vidro se abriu. O calor da rua bateu igual a antes, mas era diferente atravessar ele dessa vez.
Caminhou até o Civic, entrou, fechou a porta e ficou quieta um segundo. Depois ligou o carro e foi embora. 3 semanas depois, a filial tinha outro gerente. O processo interno foi concluído em 10 dias. Márcio e Osvaldo foram notificados com justa causa documentada. Os clientes identificados nos relatórios receberam contato da área jurídica do grupo para a devolução dos valores com correção. 6 pessoas no total. 6 contratos adulterados. Quase R$ 40.000 desviados em 5 meses. Márcio tentou contestar a demissão. O advogado dele pediu um acordo. A área jurídica do grupo enviou a gravação. O advogado não respondeu mais. Vera soube de tudo por relatório. Não acompanhou cada detalhe. Não precisava. Tinha uma empresa para administrar. Numa manhã de terça, 3 semanas depois daquele dia, estava na sede do grupo quando Silvia bateu na porta do escritório. Chegou a proposta do fabricante. Era uma parceria que o grupo tinha negociado por 8 meses. Representação exclusiva de uma linha de veículos importados numa nova filial que estavam planejando abrir. O tipo de contrato que, 2 anos atrás, nem a teriam convidado para sentar à mesa para discutir. Abriu o envelope. Leu. Passou para a última página. Assinou, sem hesitar. Com a mesma mão que um dia segurou um balde de cloro no corredor de uma concessionária que não era dela. No fim da tarde desse mesmo dia, foi a uma loja de carros, não a filial do grupo, outra de outra marca. Entrou de terno como sempre quando não estava disfarçada. O vendedor veio até ela com um sorriso largo, cardápio de ofertas na mão, perguntou o que procurava. Ela disse o modelo. O mais caro da linha. Aquele que tinha ficado olhando naquela tarde com o uniforme de limpeza. A SUV preta. Comprou à vista. Pediu que entregassem na casa de Dona Helena com um bilhete escrito à mão que dizia só: "Você tinha razão. Nunca parei." Não estava lá quando a mãe recebeu. Soube pela ligação que chegou 1 hora depois. Dona Helena não conseguia terminar bem as frases, misturando riso e choro daquele jeito que só uma mãe sabe fazer, perguntando o que era aquilo, dizendo que era demais, que não precisava, que onde ia guardar aquele carro tão grande. Vera ficou ouvindo com o telefone no ouvido e um sorriso que não tentou conter. 2 dias depois, voltou à filial que tinha visitado disfarçada. Dessa vez como dona. Reuniu a equipe que tinha ficado. Os que não estavam envolvidos, os que tinham desviado o olhar por medo, mas não tinham participado. E disse o que precisava ser dito, sem discurso longo, sem apresentação. Todo cliente que entrar aqui merece o mesmo atendimento. Não importa como esteja vestido, não importa quanto pareça ter ou não ter, não importa quantos anos tenha. Se isso não estiver claro, este não é o lugar de vocês. Jairo levantou a mão no meio da reunião. Eu via o que Márcio fazia e não disse nada. A voz estava travada. Eu devia ter falado. Vera olhou para ele um momento. Sim, devia. Pausa. Agora você sabe que pode. Ele assentiu. Ao sair, passou pela área de espera e viu uma moça jovem sentada com uma pasta no colo, nervosa, olhando para o relógio. Uniforme de trabalho, mãos inquietas. O tipo de pessoa que entra num lugar assim e se sente desconfortável, sem saber por quê. Vera parou. A senhora veio ver algum carro? A moça levantou os olhos, surpresa. Vim, mas estou esperando ser atendida faz um tempo. Venha comigo. Vera a levou até a SUV prata que estava em exposição perto da janela. Apresentou as características, respondeu às perguntas com calma, com respeito, com aquele atendimento que todo cliente merece, sem importar o tamanho da bolsa ou o estado dos sapatos. A moça foi embora sem comprar naquele dia, mas foi embora diferente de como tinha entrado. Vera ficou olhando para a porta um segundo depois que ela se fechou. Essa história nos ensina que a humilhação tem memória, que as pessoas que riem de você hoje não sabem o tamanho do que você está construindo em silêncio.
Vi uma mulher ser chamada de faxineira como se fosse um insulto, como se o trabalho braçal fosse motivo de vergonha, e vi essa mesma mulher responder não com gritos, não com vingança barata, mas com verdade, com provas, com dignidade. Isso me arrepia, porque no fundo, todo mundo que já foi subestimado, que já ouviu que não era suficiente, que já sentiu o peso de um olhar que te reduz antes de te conhecer, sabe exatamente o que Vera sentiu naquela concessionária. E também sabe quanto custa engolir. Quanto pesa ficar calado quando tudo em você quer gritar. Ela não gritou. Esperou o momento certo. E quando chegou, não precisou de volume para ser ouvida. Às vezes, a resposta mais poderosa que você pode dar a quem duvidou de você é simplesmente continuar e chegar. Se essa história te emocionou, se você sentiu alguma coisa aqui dentro enquanto assistia, deixa o like agora. Esse gesto simples é o que me mostra que esse trabalho vale a pena e que estou no caminho certo. Me conta nos comentários de que cidade você está me assistindo. Sério, leio todos e faço questão de responder com carinho quem tira um momento para comentar. Adoro saber de onde vem cada pessoa que chega até aqui. E se você acredita no poder de histórias como essa, se inscreve no canal para não perder as próximas. Estamos só começando e cada nova inscrição é o que me dá o impulso e a certeza para continuar essa jornada. Conto muito com a sua ajuda. Não vai embora ainda. Escolhe uma das duas histórias que deixei na tela para você assistir a seguir. Te encontro no próximo vídeo.